A paz do Senhor Jesus. Eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. É um assunto bem polêmico, onde muitas pessoas acham que é pecado usar maquiagem, pintar os olhos, outras pessoas acham que não. É referente aos evangélicos, referente aos cristãos, ao povo de Deus, né? Muitos acham que é pecado, outros acham que não. E eu peço que você fique até o final do vídeo para que você venha ampliar o seu conhecimento, para que você venha ter um crescimento espiritual. Amém? Começo logo aqui com um versículo que muitas pessoas usam para dizer que é pecado as pessoas usarem maquiagem. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 9, o verso 30, que diz assim: Em seguida, Jeú partiu para Jezreel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Aqui esse versículo fala da morte de Jezabel. E todos nós sabemos que Jezabel era idólatra, que Jezabel foi responsável pela morte de muitos profetas de Deus. A palavra, quando nós pegamos um versículo isolado, muitas vezes dificulta o nosso conhecimento, porque a palavra, o versículo isolado diz algo e a gente fica ainda com algumas dúvidas, né? E essa dúvida faz com que muitas vezes a gente venha interpretar da forma errada, muitas vezes faz com que a gente venha interpretar de uma forma que Deus não está ali afirmando que aquela interpretação que temos realmente é verdade. Então fica aquela dúvida, né? E por muitas pessoas ter dúvidas, terminam que tendo divisões, né? Algumas pessoas até julgam, dizem que a pessoa que usa maquiagem vai para o inferno, a pessoa que pinta o olho vai para o inferno, e aí fica aquela confusão. Então, como todos sabem que a palavra que eu trago aqui nunca é um versículo isolado, sempre é o contexto, sempre é a palavra num todo, porque para a gente entender o que se fala na Bíblia, é preciso a gente saber mais sobre a história, é preciso a gente saber sobre o lugar, é preciso a gente saber sobre os costumes, é preciso a gente saber o porquê que acontecia aquilo, com quem acontecia. Então é preciso a gente saber várias coisas, vários fatores e abranger este assunto num todo, né? Nós não podemos pegar um versículo isolado e já concluir ali a interpretação, amém? Então, para a gente entender aqui o porquê que Jezabel fazia isso, nós temos na palavra de Deus 2 versículos que também falam sobre isso. Então, eu trouxe aqui, você pode também analisar na sua Bíblia, onde tem Jeremias, capítulo 4, verso 30, e Ezequiel, capítulo 23, verso 40. Em Jeremias diz que o povo de Deus ali estava se embelezando dessa forma, com púrpura, pintura nos olhos e joias. Em Ezequiel embelezava com pintura nos olhos e joias. Então fala aqui da pintura nos olhos, Então qual o sentido que Deus está falando? O porquê Deus está falando sobre isso? Então, para a gente entender a história, o porquê que essas pessoas pintavam os olhos, será que era como forma de alguma idolatria? Era um costume? Era para se embelezar? Então, nós vamos olhar ali o Antigo Egito, onde se originou, por ser um lugar muito antigo, onde muitas coisas que existem hoje vêm do Antigo Egito, onde muitas práticas que existem hoje vêm do Antigo Egito, porque era uma civilização muito antiga, onde descobriu muitas coisas primeiro do que nós. Então, nós vamos analisar aqui qual era o costume do Antigo Egito, por que eles usavam maquiagem, tanto na pele como nos olhos. Existia 3 formas para ele usar essa maquiagem. Uma forma, eles usavam maquiagem para se embelezar, apenas se arrumar, com nenhuma mais intenção, fora de se arrumar, Eles queriam se embelezar, se arrumava. Então eles usavam a maquiagem, tanto nos olhos como na pele, para se embelezar. Existe também a forma que eles usavam também para proteger os olhos e para proteger a pele de doenças, devido ao clima do Antigo Egito e devido à enchente que houve no Rio Nilo, que trouxe doenças. Então, devido a essas doenças,
Eles faziam ali receitas, inclusive foi encontrado papiros médicos, e nesses papiros médicos estava ali receitas de maquiagem, de produtos, onde eles usavam na pele, tanto na pele como usavam nos olhos, para evitar doenças. Inclusive os sacerdotes pagãos, eles eram oftalmologistas, então eles criaram ali produtos em forma de maquiagem e passavam tanto nos olhos para evitar doenças, como também eles passavam na pele para também proteger a pele e evitar doenças. Então nós vemos que já existem duas formas, simplesmente para se embelezar, mesmo porque tinha várias cores, as maquiagens tinha cor verde, tinha cor amarela, tinha cor preta, entre outras, e além de se embelezar, também era para proteger a pele. Aonde entra a forma de idolatria? Quando é que eles usavam a maquiagem para idolatria aos falsos deuses que eles acreditavam? Era quando eles morriam, né? Então, aquela maquiagem servia ali como uma forma de dizer que tanto os falsos deuses não morreriam, porque o corpo, o defunto estava protegido com aquela maquiagem, né, que tinha ali produtos onde evitava doenças. Então, aqueles produtos que também não era só uma maquiagem, era um produto medicinal, para eles iria evitar a morte dos falsos deuses e também iria evitar a morte daquele defunto, porque eles acreditavam que o defunto ali maquiado com aquela proteção na pele, com aquela proteção nos olhos, evitando doenças, ia fazer com que eles não morressem, ia fazer com que eles ressuscitassem, né? Eles não acreditavam na morte, né? Eles acreditavam na vida após a morte, onde precisaria daquela maquiagem, daquele produto medicinal onde protegia de doenças, né? E por proteger de doenças, eles acreditavam que tanto os falsos deuses não morreria, seria imortal, como também aquele defunto iria ressuscitar através daquela maquiagem medicinal. Então, eram três formas que o Antigo Egito usava a maquiagem. Usava na forma simplesmente para ficar bonito, para se embelezar devido às cores. Usava na forma também de idolatria, que só era usado quando eles morriam, ou seja, na parte funeral. Essa idolatria não era usada na parte quando eles estavam vivos, mas era usada na parte funeral. Então essa era a única forma da idolatria. Não havia nada de errado com a maquiagem, com os produtos usados ali, as substâncias usadas naquela maquiagem que era medicinal. Não existia nada errado, não existia nenhuma idolatria, apenas o coração deles, eles entendiam, o espírito deles entendiam que os falsos deuses, se houvesse ali alguém do Antigo Egito que morresse, os falsos deuses não iriam morrer e eles iriam ressuscitar, porque eles estavam protegidos com aquela maquiagem que era medicinal. Então não existia nenhuma idolatria no produto. A idolatria estava no coração deles, porque eles usavam para ressuscitar e para que os falsos deuses se tornassem imortal. Inclusive, foram encontrados vários frascos dessas maquiagens medicinais dentro das tumbas, né, egípcias. Então, por isso, sabemos de toda a história, porque foram encontradas provas, tanto encontraram papiros médicos com receitas daquelas maquiagens medicinais, como também encontraram frascos ali dentro daquelas tumbas egípcias, né? E essa maquiagem, ela era feita de chumbo, ela era feita de cobre, de manganês, de ferro, né, entre outras substâncias também. Se a gente for estudar a fundo, vai ver que também encontrava algumas variações ali. Então, eles usavam para isso, né? E também, em questão da beleza, eles usavam também para abrir os olhos, né, para que os olhos ficassem abertos, né? Analisando a história, o porquê eles usavam, tinha esse costume. Por que que em Jeremias relata o povo de Deus, né, se embelezavam com púrpura, com joias,
se embelezavam com pinturas nos olhos, né, para abrir os olhos, para alargar os olhos, porque era costume do Oriente Médio estar ali com maquiagens para abrir os olhos, em questão de se embelezar. Também em Ezequiel do mesmo jeito. Então, tanto em Jeremias como em Ezequiel, Deus está falando que irá castigar aquele povo, porque aquele povo fazia rituais idólatras, como por exemplo jogar os seus filhos na fogueira, como por exemplo idolatrar imagens, ídolos. Então eles tinham o coração corrompido e eles idolatravam imagens, eles faziam com que o altar de Deus viesse ser manchado com aquele pecado da idolatria, de guardar imagens, de idolatrar ídolos, com aquela idolatria de fazer oferenda, jogando os seus próprios filhos na fogueira. Então o castigo daquele povo era por causa disso e não por causa da pintura nos olhos. Porque a pintura dos olhos é relatado tanto em Jeremias como em Ezequiel, está falando no sentido de embelezar, no sentido de ficar bonito. Por isso ele diz, Deus diz, não adianta se embelezar pintando os olhos com joias e púrpura. Não adianta se embelezar, porque será castigado do mesmo jeito. Então está falando aqui no sentido de se embelezar, que eles não seriam castigados porque estavam arrumados, porque estavam bonitos, mas sim pela idolatria deles. Então nós vemos aqui que a maquiagem, pintar os olhos, não é pecado, porque Deus não está falando aqui nesse sentido. Mesmo porque era um hábito de muitos do Oriente Médio, um hábito deles passar maquiagem nos olhos para abrir os olhos, né? E um hábito daquele povo do antigo Egito de ficar bonito e de se proteger das doenças, porque era uma maquiagem medicinal. Então não era a idolatria, não era um ato de idolatria, né? O ato de idolatria era no próprio coração deles, quando um parente morria e eles pintavam ali o parente com a idolatria que o parente viesse ressuscitar e que os falsos deuses não viessem a morrer devido aos produtos medicinais que havia naquela maquiagem. Então logo entendemos que não é pecado usar maquiagem, se arrumar, não é pecado, né? E muitas pessoas usam este versículo, nós não podemos ser amigos do mundo, né? Temos que ser amigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Mas esse versículo ele é usado para o pecado que há no mundo, né? Nós vemos que nós nos alimentamos, né? Nós almoçamos e vemos que aqueles que estão em pecado, os ímpios, também comem, também se alimentam. E não é porque um ímpio faz algo que não é pecado e nós fazemos que nós estamos pecando. Nós estamos pecando quando nós cometemos o pecado daquele ímpio. Então, quando a palavra de Deus fala, não seja amigo do mundo, está falando que você não seja amigo do pecado que há no mundo, né? Então, existe isso aí. E é tanto que Deus não está falando no sentido de idolatria, essa pintura dos olhos que ele fala, tanto em Jeremias como em Ezequiel, ele não está falando de idolatria, porque ele diz que não adianta se embelezar. Nos 2 versículos tem essa palavra, se embelezar, com pinturas nos olhos, com vestes em púrpura e com joias. Então, ou seja, quer dizer, se pintar os olhos fosse pecado, Deus está dizendo que é pecado, então quer dizer que usar joias também seria pecado? Essa é a importância de você olhar o contexto, né? O que é que está falando. Não é porque Deus diz que vai castigar as pessoas e naqueles versículos referentes ao castigo diz que eles se embelezaram com pinturas nos olhos, que vai dizer que é por causa disso, né? O castigo é por causa da pintura nos olhos. Então é preciso saber. Inclusive muitos judeus, pessoas do Oriente Médio, tinham essa prática de usar a maquiagem para se embelezar e para alargar os olhos, né? Eles achavam bonitos os olhos grandes, então eles usavam mais nesse sentido,
né? E muitas pessoas confundem, acham que não, que usava porque era pecado, né? Jezabel, ela iria se embelezar, também está no sentido de se embelezar, porque tanto ela arrumou o cabelo, fez um penteado no cabelo, como ela usou também essa maquiagem medicinal nos olhos, que era costume. Eles jamais saíam na rua sem essa maquiagem nos olhos, né, para proteger das doenças e também para se embelezar. Então, era uma prática usada de embelezamento também. Então, se a pessoa usa para se arrumar, para se embelezar, tudo bem, porque Deus ele sonda os corações. E Deus ele sabe que aquilo ali não foi para uma idolatria, né? Ninguém estava usando em um defunto com a intenção que ele ressuscitasse. Porque nós sabemos que os mortos irão ressuscitar quando Jesus voltar, pelo poder que há em Jesus, pelo próprio Jesus que é o nosso Salvador, e não por causa de uma maquiagem. Então existe todo aí um sentido onde nós temos que olhar, né, olhar direitinho para saber o que realmente a palavra de Deus fala sobre isso. Outro assunto que eu trago aqui bastante curioso, né? Muitas pessoas pensam assim, se o povo do Egito, eles faziam essa prática, então nós que somos servos de Deus não podemos ter, porque o povo do Egito ali era idólatra, então nós tendo a prática, nós também nos tornamos idólatras. Mas o povo do Egito é uma civilização muito antiga, então coisas que eles fizeram, coisas que eles descobriam, nem tudo era por causa da idolatria, era simplesmente para o bem-estar deles, para eles se sentir melhor, para ele ter conforto, para ele estar bonito, né? E tem uma curiosidade sobre o povo, sobre a civilização do Antigo Egito, que eles foram o primeiro povo a fazer o creme dental, né? Eles foram a primeira civilização a criar o creme dental. E como eles faziam esse creme dental, né? Isso foi achado em um manuscrito egípcio no século 4 a.C., né? E como era que eles faziam essa mistura aí desse creme dental? Eles usavam o sal de cozinha, pimenta, folhas de menta e flores de íris. Então eles usavam todas essas substâncias, esses produtos, misturavam para fazer o creme dental. Eles foram a primeira pessoa a fazer o creme dental, né? E só depois de muitos séculos que veio tendo aí um aperfeiçoamento desse creme dental e hoje nós usamos o creme dental. Então, se usar maquiagem e usar lápis no olho é pecado porque o povo egípcio usa, logo entendemos que escovar os nossos dentes também seria pecado, porque eles foram os únicos que criaram ali o creme dental. Então, se a gente escova os dentes hoje, também seria pecado. Se a gente usa creme dental hoje, também seria pecado. Então, veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque o povo idólatra usa alguma coisa que não é pecado e nós usamos, nós estamos pecando. Não, estamos usando algo que não é pecado. Agora, quando nós usamos algo que é pecado, estamos imitando um ímpio que aquilo que ele fazia era pecado e nós estamos fazendo a mesma coisa que eles, então logo nós entendemos que isso é pecado. Então não é pecado usar maquiagem, não é pecado se arrumar, né? Existe uma diferença. Ser amigo do mundo, está falando aqui, quando Deus fala sobre isso, está falando no sentido de ser amigo do pecado que há no mundo. E é claro que muitas pessoas que não entendem a palavra de Deus vai dizer que é pecado, porque eles usam um versículo isolado e acham que é pecado. E isso eles terminam que julgando o próximo, né, indevidamente, né, sendo injusto, condenando alguém sem nenhuma base bíblica, sem nenhum versículo que diga que aquilo está errado, sem nenhum contexto que diga que isso está errado, né? Então, nós vemos que tudo que foi relatado aqui tem provas, foram encontrados papiros médicos com receitas de maquiagens medicinais, foram encontrados manuscritos falando da pasta ali que era usada para escovar os dentes, né? O creme dental, né? Foi encontrado frascos ali nas tumbas egípcias.
Foram encontrados documentos onde mostrava toda a idolatria deles, o que eles faziam, o porquê eles faziam, né? E tendo acesso a todos esses documentos, nós entendemos que a maquiagem não é... A maquiagem usada para se embelezar não é um ato de idolatria, né? Mesmo porque a idolatria eles usavam quando a pessoa estava morta. E mesmo assim não era nem por causa da maquiagem em si, não era nem para se arrumar, era no sentido de proteção devido à maquiagem ter produtos medicinais. Então nós vemos que como é importante a gente entender a palavra, né? Muitas pessoas que não entendem a palavra ou que pegam versículo isolado, nós sabemos que tem muitos pastores que não têm conhecimento da palavra, que não têm conhecimento da Bíblia, né? E pensa que a Bíblia se originou ali, um livro. Mas para que a Bíblia ela fosse se tornar um livro, né, foi analisado, foi juntado vários papiros, vários manuscritos, ali vários documentos que relatavam o que acontecia, que relatava a história dos judeus, que relatava, né, todos esses assuntos relatados na palavra de Deus, né? Foi juntado vários documentos e daqueles documentos, né, da junção dos documentos se originou a Bíblia, né? Se tudo o que acontecesse realmente estivesse na Bíblia, seria um livro que ninguém ia conseguir ler, porque o livro seria infinito. Então nós vemos que aqui na palavra de Deus fala de uma idolatria. Então aí nós vamos estudar essa idolatria. Aí nós vamos estudar quem eram esses deuses, esses falsos deuses, né? A Bíblia fala que pessoas pintavam os olhos, então aí nós vamos estudar por que pintavam os olhos, o que é que eles faziam, né? O que eles usavam, o porquê, né? A Bíblia fala sobre algumas características dos judeus, né, de comportamento, então ali a gente vai estudar essas características. Então nós temos que estudar a fundo, examinar as escrituras. Nós não podemos pegar um versículo isolado e achar que ali já está a resposta para a nossa dúvida. Então essa é a dificuldade que muitas pessoas têm, inclusive pastores, que vivem numa caixinha, achando que sabe de tudo, achando que sabe ali a palavra, quando na verdade eles não estudaram a fundo. Eles simplesmente pegaram um versículo isolado e estão aí condenando uns e outros. São todos que pensam assim? Não, existe um povo de Deus que se preocupa em estudar, que se preocupa em ensinar a verdade. Existe um povo de Deus. É claro que se você faz parte de uma igreja que não aceita maquiagem e você se sente bem não usando, não tem problema algum. Nós não podemos fazer aquilo que nós não queremos, entendeu? Mas daí a julgar e condenar as pessoas porque as pessoas usam, né? Aí já é demais, aí é antibíblico, né? Aí é a pessoa ser injusta, né? E é claro que tudo tem que ser com ordem e decência. Nós não podemos chegar numa igreja ou em qualquer lugar com tanta maquiagem ao ponto de ninguém conseguir nem enxergar a gente, só ver a maquiagem, né? Então tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então não nos convém a gente estar com o rosto, com aquelas maquiagens bem chamativas, né? Ao ponto de escandalizar, ao ponto das pessoas não ver ali o Espírito Santo de Deus em nós, só ver aquela maquiagem. Então tudo é com ordem e decência. Agora dizer que é pecado, nós não podemos dizer, porque não é pecado usar maquiagem, amém? Então fica aí com esta palavra, com este ensino, e eu espero que você tenha tido ali um crescimento espiritual maravilhoso através desta palavra e que você tenha sido realmente edificado. E não deixa de compartilhar para as demais pessoas que você conhece, porque eu tenho certeza que vai edificar bastante, amém? Até o próximo ensino, até o próximo vídeo. Fica com Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, amém?